a outra questão, né, que do Brasil a gente teve essa notícia da unificação das moedas em Cuba, né? O CUC, né, que é o peso conversível cubano, né? E do peso cubano, que é a moeda cotidiana para pagar salários dos trabalhadores e tudo mais, né? Muito próximo do que aconteceu no Brasil, no Plano Real, nos anos 90 e tal. E a Cuba está tentando resolver essa questão de duas moedas em um país, né? Que impacto essas medidas tiveram na economia da vida do povo cubano? Porque o plano econômico cubano de unificação da moeda, em certo sentido, acabou criando esse conflito de uma moeda fraca e uma moeda forte tentando se transformar em uma única moeda, que causou diretamente um problema nos salários e na liquidez dos trabalhadores para a compra do básico, como você falou, né? O próprio alimento, pagamento de energia elétrica, etc. Além do bloqueio da manipulação pelos Estados Unidos, os problemas econômicos também levaram a protestos em Cuba, né? Quer dizer, até que ponto a pessoa está mesmo indignada com a dificuldade que ela tem tendo manipulação ou não, há um problema de liquidez aí para os trabalhadores, né? Para conseguir pagar suas contas. O líder cubano, o Díaz-Canel, estuda aqui saídas para essas questões, porque a gente vê muito noticiário de um mês atrás, de semanas atrás, mas hoje, né? Como é que está esse debate sobre a questão da economia, já que você está aí como testemunha ocular dessa história? Essa é uma boa pergunta, que eu acho que a gente tem que realmente colocar elementos da economia, né, para que a gente entenda. Bom, eu acho que essa questão da moeda, ela não é da unificação da moeda, ela não é o grande, tem um arcabouço de problemas aí dentro da economia que é maior, né? A unificação da moeda, ela é um projeto desde 2013. Então, isso é uma necessidade que o povo, inclusive, também... Cook, ele foi criado por uma questão conjuntural, né, para tentar conter uma inflação, né, e também tentar controlar essa circulação do dólar aqui. Então, ele cria uma moeda mais forte, equiparada ao dólar, né, que é o Cook mais forte que o dólar, inclusive um pouco mais, com uma situação conjuntural. A gente brinca aqui que algumas situações conjunturais em Cuba, o problema é que se alarga muito, né? Então, isso era para ter se resolvido desde 2013, né? Ela é uma demanda antiga, né? Ela é parte de uma demanda da economia cubana de ela assumir de fazer a unificação da moeda e ela ser retirada. Desde 2018, quando a gente chega aqui, a gente assistiu, foi construído grupos de trabalho para isso, né? Esses grupos de trabalho, porque quando você faz a unificação da moeda, você precisa saber começar a precificar e monetarizar. Qual é o valor de tal coisa? Né? Porque já que você tinha uma economia, né, uma circulação de mercadoria que tinham dois referenciais, o CUP e o CUC, né? Isso fez um esforço, e aí teve que chamar economistas na América Latina, não foi só Cuba, né? Se criou um grupo para que começasse, então, a pensar esse processo da precificação. Qual é o valor mesmo seja de uso e de troca, né, para isso? Porque Cuba, uma coisa que é sempre interessante, Cuba, por muito tempo, e ainda até hoje, ela subsidia algumas coisas, né? Então, várias coisas que a gente compra no valor de uso. Se a gente fosse comprar no valor de troca mesmo, que é o que... Porque são coisas que Cuba importa, então ela lança a mão da sua economia para importar coisas, chega aqui, se ela for vender naquele valor que ela comprou, ela subsidia aquilo com dinheiro, né? Dinheiro vindo do turismo, dinheiro vindo de outras formas, outras remessas, subsidia isso. Então, várias comidas, né? A canastra básica é subsidiada, né? Feijão, arroz, o pão, né? Então, Cuba começa a fazer várias mudanças. Primeiro, ele faz o que ele chama de tarefa-ordenamento, né? Então, nessa tarefa-ordenamento, ele pensa o que eu falei anteriormente, né? O aumento dos salários, para tentar, em algumas situações, né, diminuir alguns subsídios, né? Ele faz essa unificação das moedas, né? Ele faz também, né, a regulação desses preços,
e também a regulação da própria produção de alimentos. Né? Então, várias coisas que estão nessa tarefa de ordenamento, várias medidas econômicas. Agora, Márcio, é muito importante adentrar no problema da economia cubana, que ela é real. Né? O ano de 2020, 2021, né, esse ano que nós estamos, ela significa, talvez, para a economia cubana, um dos períodos mais tensos da sua história, assim como foi na década de 90. Agudizados, com certeza, por um período de uma crise do capitalismo financeiro internacional. Aqui é uma ilha, gente, socialista, mas não uma ilha isolada do resto do mundo. As relações mercantis e comerciais que Cuba tem são com países capitalistas que estão em crise. Essa pandemia agudiza a crise nesses países capitalistas, né? Bom, e essa crise econômica em Cuba, ela é a afetação de pelo menos 4 elementos fundamentais. E eu vou falar pausadamente, que eu acho que é importante. Primeiro, redução de ingressos associados ao turismo internacional. Cuba está praticamente 17 meses fechada. Ela fez 2 tentativas de abrir e voltou a fechar. A última abertura que ela fez só na parte que é Varadeiro, Matanças, que aí a gente entende que também as novas cepas vieram por aí e fechou novamente. Então, uma economia, né, que tem aqui... Cuba não tem riquezas como a gente tem petróleo, mineração, 5 tipos de biomas que tem no Brasil, muita terra, diversidade de produção de cultivos, né? Mas Cuba tem uma beleza natural, é turismo, né? Cuba se especializou nisso. Então, quase 17 meses de problemas aí. Segundo, a paralisação de muitas atividades econômicas internas. Então, muitas dessas atividades estão paralisadas, né? Cuba estava numa parceria muito na área do turismo, é verdade, né? Então, na construção civil, né? Construção de novos locais para o turismo. Então, a construção civil, restaurantes, cafeterias, né? Estruturas mesmo que são ligadas, né? Tanto ao turismo, né, quanto ao comércio, serviços, estão paralisados. Né? Terceiro, altos gastos para o enfrentamento da pandemia. Gente, são 300 milhões de dólares de gastos por essa pandemia. É um gasto muito grande. E aí, diferente de um país capitalista, eu não tenho que garantir só para quem tem condições, eu tenho que garantir para todo o povo. Inclusive para nós que somos residentes estrangeiros. Né? Eu tenho aqui minha atenção, a médica, né, de saúde, aqui bate na minha porta agente sanitarista, né, os estudantes de medicina, a médica da família, que teve que fazer um acompanhamento conosco por um período. Né? Então, é um gasto muito grande. Né? Então, teve que reinventar alguns aparelhos. Agora, por exemplo, está faltando insumos para o exame do PCR, né? Ontem eu estava no consultório para conversar com a minha médica, eu ouvindo a preocupação, né? E quarto, as novas medidas do governo Trump, que a gente fica falando, ela afetou os ingressos, né? Ela afetou mais ainda uma economia que já é deprimida, uma economia que ela não é sustentável na sua totalidade, ela constrói, né, é uma economia que constrói um modelo de justiça social e direito, né, mas que esse modelo econômico de justiça social e direito, ele necessita garantir uma diversidade de coisas que eu falei anteriormente, né? O ingresso de divisas de diferentes formas, turismo, serviços, comércios, né? Construção civil, enfim, diversas coisas. E o que o Trump faz, ele diminui a remessa para essas ilhas. A remessa de recurso para essa ilha é a terceira fonte maior de divisa no país, né?
Então, depois das exportações de serviço dos médicos, depois do turismo, é a terceira maior. Então, ele afetou drasticamente os ingressos de divisa. Essa afetação, gente, ela atingiu Cuba na sua economia, principalmente com setores que têm uma alta dependência de componentes de importação. Se eu não tenho recursos, ou se eu estou bloqueado, ou se nessa minha crise econômica eu não tenho recursos para importar, me falta abastecimento de alimentos importados, alimentos industrializados importados. Cuba não tem trigo, né, gente? Cuba importa. Ela tem uma produção de trigo baixa, perdão, ela tem trigo. Tem uma produção de trigo baixa. Mas ela precisa produzir várias coisas do trigo, né? Ela importa parte do arroz, ela é autossustentada em parte do arroz, mas parte ela importa, né? Vou dar 3 exemplos. E o leite. Cuba tem uma produção de gado, mas não dá conta de abastecimento de leite, né? A produção leiteira. Então, são 3 exemplos muito importantes da cesta básica cubana: trigo, né? O leite e o arroz, por exemplo. Então, são elementos que Cuba precisa de ingresso para importar. Cuba precisa importar insumos para a agricultura. O interessante, que é inclusive por isso que o MST está aqui, Cuba tem ampliado a produção de insumos biológicos para a agricultura. Nós fizemos um mapeamento, pelo menos, nosso mapeamento, que é a parceria que a gente está fazendo aqui, são mais de 38 produtos biológicos para fertilizante, para controle de pragas e doenças, para biorreguladores, bioestimuladores, uma produção, né, da agroecologia que vai refinando. Falas do Dias-Canel nesse sentido. Nós temos que aprofundar. Em tempos de crise, as saídas também são interessantes. São saídas de desenvolver as capacidades humanas de resolver as suas crises, né? Então, essas coisas, né, a gente tem que destacar que são afetações para a produção, né? Importação de alimentos, para geração elétrica e energia. Cuba precisa importar combustível, gente, né? Mantenimento de algumas plantas termoelétricas, programa de inversão, né? Então, já te coloquei turismo, energia, né? Insumos farmacêuticos, né? De medicamentos. Então, isso afeta, isso é algo que é bastante importante, Márcio, acho que é isso, para entender assim. Para entender a economia cubana não é uma discussão sensível de entender. Há um conjunto de fatores que precisam entender. Desde as condições reais dessa ilha, né, condições de recursos, né, riquezas naturais, desde as condições de desenvolvimento de tecnologias, que Cuba desenvolveu muita tecnologia no campo da pesquisa farmacêutica, no campo da agricultura, mas os limites que isso tem, né? E Cuba, para tentar se manter nessa revolução, ele vai tendo que lançar mão de diversos tipos de divisas para atender minimamente as necessidades básicas. E se eu retiro a entrada dessas divisas para atender as necessidades básicas, eu vou criar um colapso, né? Eu vou criar crise.